Shalom, meus amigos, que o Eterno abençoe grandemente a vida de todos vocês. Esse é um canal com base nos princípios e valores judaicos, observando ali as festas bíblicas, o calendário do Eterno, o calendário de Adonai. Mais uma vez, meus amigos, mais um estudo da semana, mais uma paraxá da porção semanal. Por isso que eu abri esse canal aqui no YouTube. Assim como o povo de Israel estuda a palavra do Eterno, eu me propus a fazer o mesmo aqui nesse canal. Se vocês verem aí no canal, né, vocês vão ver vídeo aí desde Gênesis, né? Comecei ali do livro de Gênesis, ali do início, né? Comecei um estudo abençoado, né? E aqui nós vamos ler aqui a leitura de Êxodo, né? Capítulo 18, a partir do verso 1, nessa porção semanal, né? Na paraxá de Itrô, que vai falar ali do sogro de Moisés, né? Então vocês podem procurar aí no canal, né, os vídeos anteriores. Eu sempre falo, né? Você que quer aprender mais de Deus, você que quer aprender mais com a palavra do Eterno, baseado ali nos princípios e valores judaicos. Então eu peço que vocês venham assistir os outros vídeos anteriores aqui do canal, para vocês terem mais um entendimento abençoado, e você venha só crescer na palavra do Eterno. Eu garanto para você que após vocês assistir esses vídeos, né, ali os estudos ali anteriores, da qual eu falei aqui, que comecei lá de Gênesis, se você praticar direitinho, você colocar em prática, né, o que é ensinado na palavra do Eterno. É uma pessoa simples que está falando, mas Deus tem usado muito através desse canal aqui no YouTube, através dessa plataforma. E o motivo disso, né, eu tenho recebido diversas mensagens, né, o povo agradecendo, Deus abençoando a vida do povo, né, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, transformadas através da palavra do Eterno. Então eu garanto para você que se você assistir ali desde o início, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser liberta, a sua vida vai ser cada vez mais abençoada. E quero pedir para todos vocês que venham deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas venham receber a palavra do Eterno, venham ouvir a palavra do Eterno. Sempre tem pessoas que me pedem oração, e nesses pedidos de oração eu coloco aqui, através desse estudo, né? Eu dedico esse estudo, né, para as pessoas que me pedem oração, às vezes um ente querido, um parente, uma pessoa que conhece, né? E já tem muitos testemunhos da parte de Deus, né, na vida dessas pessoas, devido ter colocado aqui um nome, né, um simples nome aqui no estudo, na gravação do vídeo, né? E o Eterno Deus tem curado essas pessoas, né? No nome de Yeshua Jesus, o Senhor Jesus tem visitado essas pessoas, tem curado essas pessoas. Então, eu quero deixar aqui o meu recado também, né? Que também eu estou com proposta aqui de oração no canal, 3 vezes ao dia de oração, uma oração abençoada, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Então essa oração, eu fiz aqui um propósito no canal, a todos os inscritos, né? Você que se inscreve no canal, você que já é inscrito, você já está participando desse propósito de oração. E aqueles que vão se inscrever também, vão participar desse propósito de oração abençoado, vindo da parte do Eterno Deus. E assim como eu falei, que vocês possam deixar o nome também, né? Aqui como eu estou falando aqui através desse vídeo, desse estudo da semana, que talvez no próximo estudo você possa deixar aí nos comentários os nomes, né? Você deixando os nomes, eu vou estar colocando aqui, né, no próximo estudo. E que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? Apesar das orações diárias, eu quero colocar o nome de vocês, né? Sempre um estudo após o outro, e participa aqui com a gente, no estudo da palavra do Eterno, eu tenho colocado esses nomes, né, aqui no estudo. E cada gravação aqui da palavra do Eterno, eu tenho colocado os nomes dessas pessoas, e essas pessoas têm ficado curadas. E após esse estudo, eu quero deixar aqui um vídeo abençoado. Na verdade, o Rabino Yosef Baruch vai estar explicando aqui um pouco, né, sobre o alerta, na verdade um alerta que tem, né, sobre os eclipses solares, nesse ano mesmo, 2026 e 2027, um vídeo muito explicativo do sábado de Israel, que vocês possam assistir até o final, um vídeo abençoado que tem muitas informações ali, baseado na palavra do Eterno, e que só vem agregar nas nossas vidas, né? Quanto mais informações, quanto mais estudos, né, baseado ali na palavra do Eterno, mais a gente cresce espiritualmente, né? E nessa paraxá da semana, a paraxá de Itrô, é um momento muito importante, né, onde tem uma revelação ali no Monte Sinai, onde Deus se revela ao povo de Israel ali no Monte Sinai, né, e ali trazendo os 10 mandamentos, vai falar muito sobre os 10 mandamentos, e o relacionamento do povo, né, através dos 10 mandamentos. Então que você possa assistir até o final esse vídeo, um vídeo abençoado,
para abençoar a sua vida cada vez mais. E como eu sempre falo, a paraxá da semana, na verdade eu trago aqui um breve resumo aqui dos capítulos, né? E eu leio os capítulos, eu estudo bastante aqui e tento trazer para vocês aqui de uma forma resumida, né? Para que o vídeo não fica muito grande aqui, né, no canal, e que vocês venham aprender, que vocês possam compreender um pouco mais sobre a palavra do Eterno através do estudo. E como eu falei, a gente vai ler aqui na paraxá da semana o capítulo 18 do livro de Êxodo, né? Êxodo capítulo 18, justamente porque depois eu vou estar lendo aqui outros capítulos, né, para dar um entendimento melhor aqui do estudo. Então a gente vai começar a ler aqui, né, o capítulo 18, a partir do verso 1 aqui, fazer esse resumo. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. Verso 2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele enviara, agora o verso 3, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha. Verso 4. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Então aqui começa aqui a paraxá da semana, trazendo aqui um pouco aqui sobre o sogro aqui de Moisés, né? Sacerdote de Midian. Nesse momento ali ele traz sua filha Zípora e os seus 2 filhos ali até Moisés. E a partir desse momento Yitro vai perceber que Moisés está ali exausto, ali, julgando ali o povo sozinho ali. Havia uma multidão ali com Moisés, né? E ele aconselha Moisés, né? Seu sogro ali Yitro aconselha Moisés ali, pedindo para Moisés colocar ali, né, juízes, né? Ali promover ali juízes, promover mais pessoas para ajudar a delegar ali o povo ali, né? Dividir as responsabilidades ali. E Moisés passa aconselho ali, né? Após ser aconselhado ali pelo seu sogro, ele começa a fazer dessa forma. E Moisés passa a ficar, né? Deixa as situações menos importantes, digamos assim, né? Com os juízes, né? Moisés ali constitui juízes ali. E Moisés passa a delegar, né? Passa a julgar causas mais importantes ali do povo ali. E o povo de Israel chega ali no Monte Sinai com muitos trovões e relâmpagos e com o som do toque do shofar, né? Ali em volta ali do Monte Sinai. Dava para escutar, todos que estavam ali, dava para escutar, né? O som do toque do shofar ali. E foi um momento muito tremendo ali nesse momento. Então nesse momento é o momento que Deus desce ali sobre o Monte Sinai, e proclama ali os 10 mandamentos, as palavras, né? A palavra do Eterno, que foram ali, na verdade, a base da lei moral, né, e religiosa. Naquele momento o povo fica com medo ali, pede para Moisés ser ali o intermediador, na verdade, ali, né? Porque eles temiam ali perder as suas vidas ali, se continuasse ouvindo ali a voz do Eterno, a voz do Criador. E o texto vai dizer que nesse momento foi um momento muito importante ali para o povo, né? Um momento ali muito tremendo, de muito temor, muita presença de Deus nesse momento ali. Então veja que o Eterno Deus, ele, através do povo de Israel, não é a intenção de Deus criar uma religião através do povo de Israel. Porque até mesmo, não sei se você sabia, mas no hebraico, na língua sagrada do Eterno, não existe, né? Na verdade não existe essa palavra religião, né? Na língua sagrada ali que o Eterno Deus cria o mundo, né? Cria o universo, cria todas as coisas. O Eterno Deus não criou essa palavra religião, né? Então dessa forma não existe ali um substantivo ali, religião. Porque Deus não criou religião, o Eterno Deus não cria religião, não criou a religião, né? E o que o Eterno Deus quer dizer para nós através da sua palavra, através dos mandamentos, através da Bíblia Sagrada, sempre foi, né, na verdade, o Eterno Deus busca um relacionamento, né, para que nós possamos ter um relacionamento com o Eterno Deus, Criador de todas as coisas. Ou seja, Deus quer se relacionar com o homem, né? Por isso que a Torá foi entregue ali no Monte Sinai, né? Ali no Monte Sinai, ali, Deus entregou ali para o povo.
E quando Deus revela a sua palavra ali no Monte Sinai, que na verdade a palavra sempre existiu, né? E quando Deus se revela ali, né, revela a sua palavra ali no Monte Sinai, na verdade é para que nós, eu e você, né, viéssemos a ter um relacionamento. Na verdade, Deus quer que nós viemos a ter ali, eu e você, né, possamos ter um relacionamento com o eterno Deus, através da sua palavra, através das Escrituras Sagradas. Então, da mesma forma que eu e você, né, se relaciona com Deus ali nas orações, na busca, na fé em Deus, no nosso dia a dia, tem tudo a ver da mesma forma, né, com a mesma forma, aliás, como que a gente se relaciona com o nosso próximo ali, né, no nosso dia a dia. Porque na tradição judaica não existe ali uma forma diferente de ser, né? Veja que as pessoas, os judeus, são pessoas humildes, né? Eles não têm essa forma de tratar a Deus de uma forma e o seu próximo de outra. Muito pelo contrário, né? Eles priorizam tratar a Deus, né? Isso aí é verídico, isso aí é uma coisa que tem que ser, tem que ter. Mas da mesma forma, o mesmo cuidado eles tratam ali as pessoas, né? O próximo, a pessoa que está do seu lado, os seus familiares ali, né? A sociedade, diante da sociedade, né? Então, para eles, né, os judeus, não existe uma forma ali de tratar a religião e ter outra forma ali de tratar a sociedade, né? Ou seja, né, a forma que nós tratamos ali o nosso dia a dia ali, a nossa família, né, a sua esposa, né, o seu esposo, que você trata ali o seu patrão, o seu chefe, né, que você trata ali o seu funcionário, reflete ali da mesma forma, né, como que a gente trata a Deus, né? Por isso que a lei foi criada, né? Por isso que Deus revela a sua palavra ali no Monte Sinai, né? E justamente para que nós possamos se relacionar com o Eterno, com o Criador de todas as coisas, né? E também para que nós possamos se relacionar com o nosso próximo no nosso dia a dia, né? Seja onde nós estivermos ali, né? Seja em casa, seja na rua, né? Se nós, na verdade, estamos sendo pessoas, né, educadas, pessoas que têm paciência com o próximo, né? Se verdadeiramente a gente pratica a palavra do Eterno no nosso dia a dia, ali respeitando as pessoas, amando o seu próximo, porque a palavra do Eterno, a Bíblia Sagrada, a palavra do Eterno é amor, né? Tudo o mesmo sentido revela ali para o amor. Tudo tem um sentido do amor na palavra do Eterno. A palavra do Eterno é amor, é alegria, né? Então, se a gente não tem isso em nós, em nossas vidas, né, como que a gente vai poder amar o nosso próximo? Porque, na verdade, o amor tudo suporta. Na verdade, o amor, ele fortalece, né? E quando o amor ele é praticado, quando o amor ele não é só falado, mas ele é vivido, seja em qualquer área, né? No relacionamento, no casamento, né? No seu trabalho, no seu dia a dia com o seu próximo. Então, a sua vida passa a ser transformada, você passa a enxergar a vida com outros olhos, na verdade. E veja que até esse momento ali, né, do Eterno Deus se revelar ali a sua palavra ali no Monte Sinai, até nesse momento o Eterno Deus ele se revela ali, né, ele tem um relacionamento até esse momento com indivíduos, né, com pessoas. Mas quando chega aqui no Monte Sinai, o Eterno Deus ele tem ali um relacionamento aqui, né, com as nações. E eu sempre falo, meus amigos, que é por isso que devemos amar a Deus. Porque Ele entregou para nós o manual, né? A Bíblia é um manual. O Eterno Deus entregou ali no Monte Sinai, né? Para que possamos ali, a partir desse momento, caminhar, né, com base ali na sua palavra, caminhar de cabeça erguida. E além de caminhar de cabeça erguida, nós devemos amar a Deus, né? Mesmo quando a gente não entende nada. Tem momento em nossas vidas que a gente não entende certas coisas, certos acontecimentos aí mundo afora, né? A gente não compreende, né, certos acontecimentos, né? Às vezes a gente fica... É normal a gente se perguntar, né? Mas não que isso venha diminuir o nosso amor ali com o Eterno Deus, porque Ele é quem governa tudo, Ele é o Criador de tudo. E veja que Yeshua Jesus, Ele não veio ali para abolir a lei, né, os mandamentos do Eterno, e sim para cumprir os mandamentos, né? O nosso Senhor e Salvador Yeshua Jesus veio para cumprir os mandamentos de Deus. Assim como está escrito, né, em João capítulo 1 e o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E também eu preparei aqui uma palavra, né, que está escrita aqui em Jeremias capítulo 31, capítulo 31 e até o verso 33, né? Jeremias capítulo 31, verso 33, né? Está escrito: Eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu vos haver desposado, diz o Senhor. E o verso 33 agora, né? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, aqui continua, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, desde já, o eterno Deus, ele já vem aqui, né, anunciando aqui através do profeta Jeremias. E a palavra do Eterno é maravilhosa, né? A palavra do Eterno, ela é vida para nossas vidas e luz para os nossos caminhos. Como eu sempre falo, aqui tem vídeo no canal que, complementando aqui, né, esse raciocínio aqui, que Jesus ele não veio abolir a lei, né, os mandamentos, e assim como é ensinado, né, meus amigos, a verdade é essa. É muito ensinado nas igrejas que não importa e tal, né, a pessoa deve deixar de lado, e não é assim. A palavra do Eterno ela tem que ser ensinada da forma correta, né? Jesus ele cumpriu a lei, os mandamentos, né? Ele veio para cumprir, não para revogar, né? Como que o Eterno Deus vai revogar a sua própria lei, os seus mandamentos, né? Então, as pessoas muitas das vezes colocam ali versículo isolado, né, para tentar invalidar uma coisa que o Eterno Deus criou. Veja que quando o Eterno Deus ali aparece para Moisés ali, né, e Deus faz questão de falar, né, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e dessa forma eu serei conhecido eternamente. Então, como que o Eterno Deus vai mudar a sua palavra, né? Então, que vocês possam ser abençoados através desse estudo. E como eu falei, tem vídeo aqui no canal, né? Tem mais vídeo aqui. Desde quando eu comecei os estudos aqui da Palavra do Eterno, da porção semanal, e sempre eu venho dizendo nos vídeos, né, com base nos versículos da Palavra do Eterno, não com minha palavra, não com minha voz, não com meu jeito de ensinar, mas em sim com a Palavra do Eterno, né? Que sempre tem versículos aqui comprovando, né, que a Palavra do Eterno, a lei do Eterno, ela aponta para o Senhor Yeshua Jesus, né? A Palavra do Eterno, ela aponta para Yeshua Jesus. Então, como eu falei, eu fiz aqui um breve resumo aqui da Paraxá da semana, justamente para colocar aqui o vídeo, né? O vídeo que eu falei aqui no início do estudo da palavra. Do sábio de Israel, o Rabino Yosef Baruch vai explicar aqui um pouco sobre os eclipses que vai ter aqui nesse ano, né, de 2026 e 2027. Então, que vocês possam aproveitar esse estudo maravilhoso, né, um vídeo abençoado, o nosso Rabino Yosef Baruch, né, um sábio de Israel. E depois voltarei aqui, né, para me despedir de todos vocês, que vocês possam ter um bom estudo, um bom aproveitamento ali desse vídeo, né, desse estudo abençoado. Isso é muita coincidência para o que está acontecendo agora. A Groenlândia está no centro das discussões de um palco de conflito político entre os Estados Unidos e a Europa, uma polaridade política militar, aonde Estados Unidos reivindica a Groenlândia, a Europa não quer abrir mão, e agora a gente vê um eclipse solar passando justamente em cima dessa área. Sinais nos céus anunciam as coisas que estão para acontecer. Esse ano de 2026 começa um período que é conhecido como a Era de Ouro dos Eclipses Solares. Isso está em plena harmonia com os textos proféticos que envolve essa geopolítica de agora que estamos vivendo, de guerras, rumores de guerras, tratados de paz. Então você sabia disso? Você estava atento a que esse ano de 2026, vai haver 2 eclipses solares e 2027 e 2028 ainda virão outros eclipses totais e anulares? Então fica conosco aqui nesse vídeo, tem informações muito importantes aqui no sentido profético que você precisa saber. Eu sou o Rabino Yosef Baruch, trazendo mais essas informações tão preciosas para você.
Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e novamente trazendo para vocês os aspectos do mundo profético no cenário geopolítico que estamos vivendo, informações preciosíssimas para esse momento em que estamos vivenciando junto à humanidade, junto às nações do mundo, como mencionamos anteriormente, acordos de paz, guerras, rumores de guerras, princípio de coisas que virão, tecnologia avançada e tudo isso de uma certa forma sendo projetado no mundo espiritual, também no mundo astronômico, ou seja, diante dos nossos olhos. Hoje nós vamos trazer aqui mais um vídeo trazendo esse aspecto profético que envolve os eclipses, e principalmente aqui no que diz respeito aos eclipses solares. Bom, eu peço a você que já deixa aqui o seu like, muito importante para a gente, né, para o nosso canal. Se, poxa, esse conteúdo tem te abençoado, se você realmente se interessa, dá o like aqui, não esqueça, já inicia esse vídeo já deixando o like, garantindo ele aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, está chegando aqui agora, se inscreve para que você possa ser notificado de todos os outros vídeos que vão ser colocados aqui. Claro, tem que apertar o sininho para que você seja comunicado dos vídeos que vão vir. E o mais importante que sempre mencionamos é que você compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esse conhecimento que estamos compartilhando aqui. Bom, como nós mencionamos, esse vídeo é um vídeo que vai trazer informações para aqueles que não conheciam, que não tinham acesso. Eu já detalhei bastante em outro vídeo aqui sobre os eclipses solares, sobre os eclipses lunares e o fim dos dias e o fim dos tempos, ou seja, as profecias bíblicas. Se você quer mais detalhes aprofundados sobre esse tema, aqui no nosso vídeo, no nosso canal, você pode acessar. Mas hoje especificamente, nós vamos trazer os aspectos proféticos que estão acontecendo agora e a relação com os eventos geopolíticos. Gente, é impressionante o que a gente vai ver aqui hoje. Então, fica conosco aqui até o final desse vídeo, compartilha ele, porque é impossível a harmonia dos fatos que estão acontecendo com tudo que nós estamos vendo no cenário mundial profético dos últimos dias. Então vamos lá, já no material que nós preparamos para vocês. Como mencionamos, né? Eclipse solar total para 2026. Então nós temos esses eventos para esse ano. Informações muito importantes. 2026 marca o início de uma era de ouro para os eclipses solares. Eclipses solares totais e de anéis de fogo no período de 3 anos, desse ano, 2026, 2027, 2028. Então aqui nós temos uma projeção Total Solar Eclipse over Europe, né? Esse é o que vai ser agora em 12 de agosto de 2026, né? Ele vai passar aqui pelo norte, América do Norte, e entrar na Europa. Nós vamos ver com mais detalhes. Mas eu quero já compartilhar com vocês todo o contexto bíblico dessas afirmativas proféticas. Por exemplo, aqui como no Bsorat Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 10 e 11 diz: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. É o que a gente tem visto já no nosso contexto. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Veja isso, grandes sinais dos céus. Também nós temos o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e terrível dia de Adonai, o que está repetido em Atos 2:20. Também aponta para Mateus 24, versos 29 a 30, quando Yeshua diz: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E também Lucas 21:11 diz: haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Quando a gente olha para as referências bíblicas, nós vemos ver a palavra profética dada pelo nosso Mashiach Yeshua, o Messias de Israel, dizendo sim que os últimos dias seriam dias com a atuação dos astros mais intensa, aonde teríamos sinais nos céus, sinais no sol, na lua, nas estrelas.
E agora nós vemos sinais que vão acontecer esses dias, mas alguém poderia dizer, mas Rabino, eclipse solar sempre aconteceu. Perfeitamente, sempre aconteceu. Mas o que nós temos de importante aqui é a harmonia dos fatos, é a harmonia dos eventos, aonde nós temos eclipses solares totais, também anulares, harmonizado com os eventos da geopolítica, que tudo aponta para esse período de últimos dias, de acordos de paz, de guerras, ou seja, tudo harmonizado com o texto bíblico, com as profecias bíblicas de últimos dias, de grande tribulação. Então, isso é muito importante, porque sim, nós podemos estar entrando no período de cumprimento profético. E isso está sendo registrado, sendo anunciado pelos céus. Veja que os textos bíblicos que mencionamos aqui, tem que ser a nossa base espiritual, né, de informação, de tema profético, de anúncios espirituais, né, é o nossa primeira referência como base espiritual, é o texto bíblico. Mas veja que coisa interessante, que na tradição judaica, também, nas palavras dos sábios de Israel, muitos dos rabanim ali do Talmud babilônico, traz no Tratado Sukkah algo muito interessante. O Tratado Sukkah é um tratado do Talmud, onde se fala a respeito da festa de Sukkot, da festa dos tabernáculos. Então fala sobre como celebrar a festa, as leis relativas à celebração, leis relativas também à construção da Sukkah, que é a tenda que a gente faz durante 7 dias, né? Leis relacionadas ao lulav, que são as espécies que nós abençoamos. Então, assim, há os debates, há as discussões rabínicas ali nas páginas do Talmud. E eles trazem uma informação muito interessante dentro das suas marlokot, das suas discussões. E eu quero compartilhar com vocês aqui o que o Talmud traz sobre a questão dos eclipses. Vamos aqui acompanhando comigo, que são informações preciosíssimas. Por isso eu peço a você que compartilhe esse vídeo, não esqueça. Bom, no Talmud Bavli, ou seja, o Talmud babilônico, temos o Tratado Sukkah 42, onde os sábios de Israel discutem sobre o assunto dos eclipses. Eles discutem o tema e nos trazem observações reveladoras. Que o eclipse da lua, preste atenção nisso, tá? O Likui Levaná, o eclipse da lua, é um mau presságio para Israel. Isso porque Israel baseia seu calendário na lua. Já um Likui Ramá, um eclipse solar, é um mau presságio para as nações do mundo. Por quê? Porque as nações baseiam o seu calendário no Sol. Então, olha que coisa especial, né? No momento em que eles estão discutindo sobre o assunto da festa, as leis relativas, né, o entendimento de cada sábio ali, de cada rabino, eles entram no que diz respeito a falar sobre o teto, o serrar, que a gente chama o teto da Sukkah, e justamente ele não pode estar fechado completamente, ele tem que estar de uma maneira que você possa ver os céus, e aí ao ver os céus, você pode ter ali a presença de um eclipse solar, e também de um eclipse lunar, se for à noite. Então justamente eles trazem o sentido espiritual dessas manifestações dos astros, que foram feitos lá no 4º dia da criação para ficar como sinais para nós. Então vocês lembram que os astros celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, as mazalot foram criados no 4º dia. E eles também foram não só feitos para iluminar a Terra, mas também para ficar como sinais para nós. Que nós vamos chamar de Moadim, tempos estabelecidos, bons ou maus presságios, uma maneira que Deus utiliza para se comunicar com a humanidade. Então, quando olhamos essa palavra também dos sábios de Israel, que se harmoniza com textos bíblicos, lembre-se que eu falei aqui que a nossa base está no texto bíblico. E o Talmud, ele vem harmonizar isso. Tá? A nossa base não é o Talmud, a nossa base é o texto bíblico, mas as palavras dos sábios de Israel harmonizam-se com os textos bíblicos. E isso traz algo para nós de suma importância, que é a atenção espiritual que nós devemos dar a esses eventos. Não ficar desapercebidos apenas como um evento, né, celestial, um evento que está acontecendo, né, divertido, mas sim como presságios
como anúncios das coisas que virão, porque sim, está dentro de um quadro profético. Então, realmente, o que vai acontecer agora, eu quero detalhar com vocês as informações para esses anos que vão vir, tá? A Terra está prestes a presenciar 3 eclipses solares totais, tá? Em pouco menos de 2 anos, com cada faixa de totalidade se deslocando de oeste para leste ao redor do globo. Novamente estamos diante de sinais nos céus, que nos mostram a realidade do mundo espiritual ao nosso redor. Vamos compartilhar agora um pouco do que está por vir nesses 3 anos que seguem. Então aqui você está vendo já uma projeção do eclipse solar total que vai acontecer agora, dia 12 de agosto de 2026. Então aí você tem ele passando, nós vamos ver melhor, saindo da Sibéria. Então vocês podem ver aqui, olha, Sibéria, ele começa a aparecer na Sibéria, vem se deslocando por cima do globo, passando pela Groenlândia e entrando na Europa, tá? Vamos ver melhor aqui. Em 2025 houve uma pausa na empolgação com eclipses solares, e é verdade que houve um eclipse solar total espetacular no Nordeste aqui dos Estados Unidos e também no Canadá, em março, e outro na Nova Zelândia em setembro. Mas o ano não teve o tipo de eclipse solar total. De 2026 a 2028, a Terra vivenciará uma aparição dupla de eclipses. 3 eclipses solares totais, que vão ser agosto de 2026, agosto de 2027 e julho de 2028. E 3 eclipses solares anulares, aquele que você consegue ver como um anel de fogo. Vai ser fevereiro de 2026, fevereiro de 2027 e janeiro de 2028. Uma repetição de um padrão visto pela última vez, que foi de 2008 a 2010. Veja isso. Isso é uma repetição, um padrão acontecendo nos 3 anos consecutivos. Uma coisa é certa. Aqui, esse ano que estamos, 2026, marca o início de uma breve era de ouro de oportunidades para aqueles que gostam, os caçadores de eclipses solares. Teremos um eclipse solar total em 12 de agosto agora, de 2026. Será o primeiro eclipse total visível da Europa de 2015 e o primeiro na Europa continental desde 1999. Então, a Europa, desde 2015, não vê um eclipse como esse, né? E nem, ou seja, todo o continente, na realidade, não vê desde 1999. É interessante notar que a Europa está no centro dos conflitos atuais, né? A faixa de totalidade do eclipse solar de agosto de 2026 começará na remota Sibéria, na Rússia, cruzará o leste da Groenlândia e o oeste da Islândia. Então, nós olhamos aqui nesse mapa, veja, aqui onde você está vendo esse pontilhado, aqui é a Groenlândia, olha, Greenland. Ele passa por aqui, vem passando pelo mar e entra aqui na Espanha, na Europa. Então, vamos ver aqui, ele vai atravessar o norte da Espanha, antes de sair um pouco a leste das Ilhas Baleares, no Mediterrâneo. Observadores em Scoresby Sound, na Groenlândia, nas penínsulas de Reykjanes e Snæfellsnes, na Islândia, e nas cidades espanholas de León, Burgos e Valladolid, estarão dentro da faixa de totalidade e poderão ver a fantasmagórica coroa solar. Embora a totalidade dure pouco mais de 2 minutos em seu máximo, a posição baixa do Sol eclipsado particularmente será vista na Espanha. Então, veja que coisa interessante. Ele vai passar por cima da Groenlândia. Gente, você tem que convir comigo que isso é muita coincidência para o que está acontecendo agora. A Groenlândia está no centro das discussões de um palco de conflito político entre os Estados Unidos e a Europa. Uma polaridade política militar, onde Estados Unidos reivindica a Groenlândia, a Europa não quer abrir mão, e agora a gente vê um eclipse solar passando justamente em cima dessa área, como que quisesse dizer alguma coisa, como quisesse mostrar alguma coisa. Então,
na realidade, eu estou trazendo aqui para que a gente tenha uma atenção ao fato pela questão de a Groenlândia estar dentro de um conflito, de um debate, de uma questão que envolve política e a parte bélica, a parte militar. Isso não pode ser apenas uma coincidência. Para mim, isso tem algo espiritual acontecendo aqui. E de alguma forma nós estamos sendo comunicados. Ele passa justamente por onde? Pela Groenlândia, mas ele não vem para os Estados Unidos ou para as Américas. Ele vai entrar na Europa. E lembra que eu trouxe para vocês aqui, já compartilhei sobre a questão da Europa, que mantinha uma forte conexão, ainda mantém, né, a questão comercial com os Estados Unidos, porém tem sido abalada justamente por essa questão da Groenlândia, né? Ou seja, a reivindicação do presidente americano Donald Trump sobre o território da Groenlândia, que por sua vez faz parte da Europa, né? Isso tem provocado um desgaste, né? A ponto de criar tensões de fato, tensões que têm sido criadas entre os governos e na própria União Europeia. Então, o Sol passando por cima dessa área e estando em eclipse, eu não vejo isso como uma coincidência, né? Nós compartilhamos esse tema da maneira como Trump coloca diante das nações do mundo, né? Tratando desse tema de uma maneira tão dura, de uma maneira tão imposta, né? Como que vocês têm que fazer porque eu quero e assim vai ser, senão vai haver consequências. Nesse gráfico você consegue ver, nessa ilustração, o Sol saindo justamente, né? Ele em eclipse, saindo da área da Groenlândia e indo rumo à Europa, onde ele vai passar por cima da Espanha. Ou seja, justamente a gente vê a Espanha, que é um país em que o Donald Trump também tem batido muito de frente com o presidente, com o governo, né, com o reino da Espanha. Então, sim, é algo muito significativo, queridos. Então, nós vimos aqui agora esse eclipse, né, justamente desse ano de 2026, ali 12 de agosto, o que, claro, mostra para a gente claramente que essa tensão que nós estamos vivendo agora dos Estados Unidos com a Europa, ela pode sim se expandir, ela pode finalizar, as coisas podem realmente se organizarem, a paz pode ser estabelecida, até porque nós estamos num período realmente de estabelecimento de acordos de paz, mas a questão também pode se agravar, como na informação sobre a OTAN, embora nós já tivemos uma outra reunião em que a OTAN agora está apoiando o presidente Trump, mas ainda não está tudo definido, né? Ou seja, ainda há tensões sobre esse tema da Groenlândia. Então, sim, é muito significativo. Eu trouxe aqui para vocês como um resumo dos eclipses totais que estão para ocorrer, tá? Então, a gente tem o eclipse solar total em 12 de agosto agora, de 2026, passará pela Groenlândia, seguirá rumo à Espanha. E o que vai acontecer nesse dia? Esse dia será véspera de Rosh Chodesh Elul. Gente, isso aqui é muito significativo. O que é o Rosh Chodesh Elul? É o mês de Elul no calendário judaico. É o mês que antecede o mês de Tishrei. E no mês de Tishrei é que nós celebramos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, que é chamado de Dia da Trombeta, o Yom Kippur, o Dia da Expiação, o Dia do Juízo, e a festa de Sukkot, a festa dos Tabernáculos. São festas totalmente proféticas e que apontam para juízos espirituais. E esse mês, que é o mês de Elul, que vai ser o dia em que vai ter o eclipse, vai iniciar o mês de Elul, no mês inteiro se toca o shofar, a trombeta pela manhã, na Shacharit, nas orações da manhã, e é um mês de súplicas, de orações, de busca a Deus. Veja, não é algo aleatório, existe aqui um mover espiritual acontecendo. O eclipse total aqui vai acontecer justamente no dia que vai ser o Rosh Chodesh, em que as trombetas começam a ser tocadas, né? Então, atenção a isso. Para você que é espiritual, está entendendo o que eu estou falando aqui, é muito importante você colocar a sua atenção nisso. O próximo eclipse total será dia 2 de agosto de 2027. Ele vai passar ali no sul da Espanha, vai passar pelo Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, né?
E aí ele dá uma sugestão: espere os céus limpos, uma totalidade muito longa. E aí o próximo será o próximo eclipse solar total em 22 de julho de 2028. Ou seja, são 3 anos consecutivos. Vai passar por Sydney, na Austrália, né? E aí, provavelmente, Sydney vai estar movimentado, na Austrália Ocidental, ou ao norte de Alice Springs, no território do norte ali da Austrália. E esse dia vai ser um Shabbat, quando vai acontecer esse outro eclipse em 2028. Então você vê uma sequência de eclipse solar total em anos consecutivos, quase nos mesmos meses, né? Então você tem uma variação aí. Então, queridos, sim, é algo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, eu quero falar com você sobre os eclipses solares anular desse ano, de 2026 e dos que vêm, dos consecutivos, tá? Até agora a gente viu os eclipses solar total. Esse agora que vamos falar é o anular. Essa era de ouro não se limita a eclipses solares totais. A cronologia também inclui um trio de eclipses solares anulares, ou seja, o anel de fogo que é formado em 3 anos consecutivos, em apenas 708 dias. Os eclipses anulares podem não ser tão interessantes quanto os eclipses solares totais, mas são especiais. Começa de forma tranquila, em 17 de fevereiro de 2026. Então, já preste atenção, esse mês que estamos, 17 desse mês, vai ser um eclipse solar anular, tá? Com um eclipse solar anular visível apenas de uma região remota da Antártida. Então, assim, na realidade a gente não vai conseguir ver ele plenamente, porque ele vai ser visto plenamente na Antártida. Mas depois disso, há um percurso clássico do Atlântico até a África em 2027 e depois em 2028, sendo possível a visualização nas Ilhas Galápagos e a Espanha, que testemunharão um anel de fogo. E para a Espanha, em 2028, será o terceiro grande eclipse solar em apenas 532 dias. Grandes eventos de eclipse europeus. Voltamos ao tema da Europa. Volta o eclipse à Europa. Aqui você vê o gráfico, a projeção, né, do eclipse na Antártida, tá? Aqui no ano de 2027, passando pelo sul ali da América do Sul, indo em direção à África, como mencionamos. E se você para colocar a sua atenção, queridos, tudo isso que envolve uma tensão de conflitos no mundo, você já consegue perceber o que isso sugere, né, dentro do quadro profético sobre guerras, né? Esses são os eclipses anulares que estão para acontecer, e aqui eu trago também o resumo para vocês. Eclipse solar anular de 17 de fevereiro de 2026. Agora, este evento ocorre e pode ser visto na Antártida. E nesse dia é Rosh Chodesh, é o início do mês hebraico Adar. Eclipse solar anular de 6 de fevereiro de 2027, ou seja, praticamente quase um ano depois. Este eclipse anular será visível em partes do Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin e Nigéria ao pôr do sol. Vai ser Shabat e véspera de Rosh Chodesh Adar I. E o último eclipse solar anular, que será dia 26 de janeiro de 2028, passa pelas Ilhas Galápagos, o Equador continental, o Peru, o Brasil, o Suriname, a Guiana Francesa, Marrocos, Portugal e Espanha ao pôr do sol, ou seja, ele termina na Europa de novo. Queridos, isso é algo muito interessante, porque quando a gente olha para todos esses eclipses, você vai ver que os diferentes eclipses que vão acontecer, os totais e os anulares, nesses 3 anos consecutivos, 2026, 2027 e 2028, eles praticamente acontecem no mundo inteiro. Eles pegam a Europa, eles pegam a parte polar do norte, onde está a Groenlândia, eles pegam da América do Sul até a África, eles pegam o continente antártico, ou seja, lá na Antártida, pegam a Austrália. Queridos, praticamente todo o mundo vai presenciar, em parte, um eclipse total ou um eclipse anular. De uma certa forma, o mundo está presenciando eclipses solares em 3 anos consecutivos.
totais e anulares. Então, voltando ao tema do eclipse solar ser um mau presságio para as nações, eu vejo que isso não dá para ignorar. Aqui eu trago uma nota para vocês sobre o eclipse solar total, né? A data em que ele vai acontecer, dia 12 de agosto de 2026. A Masala, a constelação desse tempo vai ser a Masala Virgem, né? A constelação Ptolá. E também temos o eclipse solar total, dia 2 de agosto de 2027, Masala Câncer. Eclipse solar total, 22 de julho de 2028, Masala Câncer. E agora os anulares, eclipse solar anular 17 de fevereiro de 2026, constelação de Peixes. Eclipse solar anular 6 de fevereiro de 2027, constelação de Aquário. E o eclipse solar anular de 26 de janeiro de 2028, constelação Capricórnio. Então, queridos, nós temos aqui o eclipse solar total de 12 de agosto de 2026, a Masala Virgem, e vai ser o primeiro dia de Elu, o mês inteiro de Selihot, né, um mês inteiro de súplicas. Vai ser ali o ano de 5.786, que estamos para 87. Se toca o shofar o mês inteiro como despertamento para regressar a Deus, para fazer chuvar, dias de arrependimento, para os dias de juízo. E são dias que se tocam a trombeta. Todos esses dias do mês vão ser tocadas as trombetas. Isso é um sinal de arrependimento, um sinal de techuvá. Que lá no Larzul Adonai, Betfilah Ve'ahavá, voltemos a Deus em oração e amor. É tempo de arrependimento, é tempo de consertarmos as nossas veredas, os nossos caminhos, aproveitar o tempo em que Deus não está falando somente conosco, tá? Deus direciona a sua palavra e seus sinais aos seus filhos que conhecem a sua voz, mas não é só conosco que ele está falando. Ele está falando com a humanidade inteira. Deus está transmitindo a sua palavra para toda a humanidade. Então é muito importante que você ouça a voz de Deus, que você dê ouvido aos sinais, ou seja, o que você está presenciando nesses últimos dias. E realmente isso pode ser um grande quadro profético que estamos presenciando com sinais nos céus. Bom, queridos, nós vamos terminando por aqui. Lembrando a todos que têm o interesse de estudar conosco na nossa Yeshivá, né, crescer no conhecimento teológico, dentro da cultura judaica, dentro dos princípios judaicos, princípios bíblicos, né, desde Bereshit, Gênesis, Apocalipse, Sefer Galut, trazendo o original das escrituras, o hebraico, a visão dos sábios de Israel, comentários rabínicos, será de grande proveito para o seu crescimento espiritual e intelectual. Então venha fazer parte da nossa escola judaica, a ZIL, a nossa Yeshivá, onde você tem muito para crescer, muito para aprender. Aqui embaixo no nosso vídeo, nas descrições, você vai ter toda a informação que você precisa para ingressar na nossa ZIL, na nossa Zeit Yosef Festive University. Bom, vamos terminando esse vídeo por aqui, desejando a todos um excelente dia e olha, atento ao que está acontecendo no mundo e aos sinais dos céus. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.
Então tá aí o estudo abençoado, meus irmãos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, né, sobre essa palavra aí do Rabino ali, com base na palavra do Eterno. E que vocês venham a crescer mais, né, espiritualmente na palavra do Eterno, né. E desse momento está chegando mais um final da Paraxá da semana. Já fica aqui o meu convite, né, para o próximo estudo da semana, um estudo abençoado. E que o Eterno Deus venha abençoar cada um de vocês. E peço a todos vocês que venham deixar o seu nome, né, aí nos pedidos de oração. Que após um vídeo, após o outro, eu estou colocando aqui, né, os nomes das pessoas. Né, e vocês vão deixar escrito aí o pedido de oração nos comentários. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Né? Quando você faz isso, você está evangelizando, você está levando a palavra do Eterno a mais pessoas. Né? E inscreva no canal. Como eu sempre falo, né? Inscreva no canal para que vocês venham fazer parte da oração 3 vezes ao dia. Um propósito de oração abençoado para abençoar a sua vida.